Olá pessoal! Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Hoje, vamos mergulhar em um dos tópicos mais controversos e divisivos da nossa sociedade, o feminismo. De leis progressistas, a movimentos radicais, a cada passo, a cada nova mudança, nós estamos sendo desafiados a refletir sobre o verdadeiro impacto dessas ideias em nossas vidas. Estatísticas manipuladas, falsas denúncias, promessas de empoderamento, que acabam em frustração. Quais são os verdadeiros números? Quais são os interesses por trás dessas pautas? Vamos descobrir a verdade por trás de cada cena e cada número inflado. Prepare-se para questionar, refletir e, talvez, até mudar sua perspectiva sobre o que está acontecendo em nossa sociedade. Oi! Oi, Bruna, tudo bem? Como posso te ajudar? Tudo ótimo. Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu quero que você seja sincera na sua resposta. Pode ser, chat? Claro, Bruna, pode perguntar e eu responderei com sinceridade. Se você fosse Satanás, o que você faria para prejudicar a vida de uma mulher que busca se tornar uma mulher de valor nos dias de hoje? Se eu fosse Satanás e quisesse prejudicar a vida de uma mulher que busca ser uma mulher de valor, eu plantaria sementes de dúvida e insegurança, incentivando-a a buscar validação em excessos, como festas e bebedeiras, fazendo-a acreditar que seu valor está apenas em sua aparência e na atenção dos outros. Eu a faria se comparar constantemente com os homens, levando-a a adotar características que a afastem de sua essência feminina e de seu equilíbrio interior. Eu a levaria a relacionamentos tóxicos, com homens que a menosprezam, perpetuando ciclos de desvalorização e fazendo-a duvidar de sua capacidade de encontrar um parceiro de valor. Eu a empurraria para longe de sua fé e espiritualidade, colocando dúvidas e tentações que a afastem de Deus e de seus valores mais profundos. Além disso, eu a incentivaria a usar sua sexualidade de maneira autodestrutiva, tornando-a objeto aos olhos dos outros e dela mesma, perdendo o respeito por si mesma e se afastando cada vez mais de seu verdadeiro valor. Assim, eu a afastaria de seu propósito de vida, deixando-a buscar perdida em uma busca incessante por algo que preencha o vazio que eu teria ajudado. Continue. Felicidade está em seguir tendências superficiais e efêmeras, fazendo-a negligenciar seu crescimento pessoal e espiritual. Eu semearia nela o medo de ficar sozinha, fazendo com que aceitasse qualquer companhia, mesmo as mais prejudiciais, por medo de encarar a si mesma. Também a afastaria de amizades verdadeiras, isolando-a em um mundo de aparências e falsidade. Assim, eu garantiria que ela se afastasse de seu verdadeiro caminho, perdida em uma busca incessante por algo que preencha o vazio que eu teria ajudado a criar dentro dela. Obrigada, chat. A Coreia do Sul enfrenta uma crise multifacetada onde movimentos feministas radicais, como o 4B Movement, ou o Movimento 4B, têm gerado debates intensos sobre seus efeitos na sociedade. Este movimento é um dos mais emblemáticos na luta contra as normas patriarcais, mas também tem sido associado a consequências sociais preocupantes, especialmente no que diz respeito à taxa de natalidade, coesão social e políticas públicas. O 4B Movement é um movimento feminista radical que propõe 4 rejeições principais: namoro, recusa de relações românticas com homens; casamento, rejeição ao matrimônio como instituição; sexo, abstinência sexual como se forma de resistência; reprodução, não ter filhos para evitar perpetuar normas patriarcais. A filosofia do movimento
atraiu muitas jovens sul-coreanas, que foram instigadas a se sentirem sufocadas pelas expectativas culturais tradicionais. No entanto, a adesão a esses ideais está sendo associada à queda drástica da taxa de natalidade, e ao aumento da polarização de gênero no país. Com a taxa de fecundidade em 0,72 filhos por mulher, em 2023, a Coreia do Sul tornou-se o país com o menor índice de natalidade do mundo. A decisão de muitas mulheres de não se casar ou ter filhos, frequentemente influenciada por movimentos como o 4B, agrava a crise demográfica e coloca em risco a sustentabilidade econômica. Também tem o movimento Escape de Corset, Fuja do Espartilho, incentivam mulheres a abandonar padrões de beleza impostos pela sociedade. Embora essas iniciativas promovam liberdade individual, enfrentam críticas por contribuir para um ambiente de hostilidade e isolamento entre os gêneros. Com uma população envelhecendo rapidamente, a base de contribuintes da Previdência Social está encolhendo, ameaçando a solvência do sistema. O governo enfrenta dificuldades para encontrar soluções que revertam o declínio populacional, sem antagonizar as demandas dos movimentos feministas. A crise social e econômica, gerada pelo declínio populacional e pela polarização de gênero, culminou em uma instabilidade política sem precedentes. Em dezembro de 2024, o parlamento sul-coreano aprovou o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, após sua controversa tentativa de impor lei marcial para conter protestos e greves em massa. A decisão de Yoon, que envolveu a mobilização do exército contra manifestações civis, foi considerada um ataque direto aos princípios democráticos do país. O impeachment gerou protestos ainda maiores, com milhões de pessoas nas ruas questionando a legitimidade do processo. Grupos feministas, movimentos conservadores e sindicatos divergiram profundamente, agravando a polarização social. A queda de Yoon marca um dos momentos mais críticos da democracia sul-coreana, desde sua transição em 1987. O cenário é de incerteza, a previdência social está à beira do colapso, a confiança nas instituições caiu drasticamente, e a sociedade está fragmentada. A Coreia do Sul, que já foi exemplo de crescimento econômico e estabilidade na Ásia, agora enfrenta um futuro imprevisível, marcado por divisões ideológicas e desafios estruturais. Olha que ironia, a Coreia do Norte, com seu radicalismo do governo, se mantém em pé diante da Coreia do Sul, ligadas às culturas ocidentais. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. A Europa tem sido palco de diversos movimentos feministas que, ao longo das últimas décadas, buscaram redefinir o papel da mulher na sociedade e combater estruturas patriarcais enraizadas. Entre esses movimentos, destacam-se correntes mais radicais que promovem mudanças profundas nos comportamentos sociais e nas políticas públicas. Vários países europeus têm registrado uma queda significativa nas taxas de natalidade, fenômeno que pode ser parcialmente associado às mudanças nas percepções sobre família e maternidade, promovidas por movimentos feministas radicais. Esses índices estão abaixo da taxa de reposição populacional, de 2,1 filhos por mulher, necessária para manter a população estável. A decisão de muitas mulheres de priorizar carreiras e independência pessoal, influenciada por discursos que questionam os papéis tradicionais de gênero, contribui para esse declínio demográfico. A redução na taxa de natalidade acarreta desafios econômicos significativos, como a diminuição da força de trabalho e o aumento da pressão sobre os sistemas de seguridade social, especialmente em países com populações envelhecidas. Governos enfrentam dificuldades em equilibrar políticas que incentivem a natalidade, sem comprometer os avanços em igualdade de gênero.
Com isso, a Europa adotou políticas de imigração para suprir as lacunas demográficas. Grande parte dos imigrantes vem de regiões como o Oriente Médio e o Norte da África, atraídos pela promessa de oportunidades econômicas e asilo político. No entanto, a rápida integração de culturas diferentes gerou tensões sociais, enquanto a incapacidade de absorver completamente essas populações no mercado de trabalho aumentou a desigualdade. O aumento da imigração trouxe consigo um crescimento nas taxas de criminalidade. Relatórios apontam que os imigrantes têm maior representação em estatísticas de crimes violentos em países como Suécia, Alemanha e França. A falta de integração adequada e o aumento do desemprego entre imigrantes são fatores que contribuem para o problema. Na Suécia, por exemplo, cidades como Malmö e Estocolmo enfrentam um aumento em gangues relacionadas a imigrantes. Na França, os protestos de imigrantes marginalizados frequentemente resultam em violência, como visto nos motins de 2023. You are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Na Alemanha, o aumento de crimes sexuais em eventos públicos, como o caso de Colônia em 2015, continua a alimentar tensões entre a população local e os recém-chegados. A crise gerada pela combinação de feminismo radical, baixa natalidade e imigração descontrolada polarizou a política europeia. Partidos de extrema-direita, como a Frente Nacional na França e o Alternativa para a Alemanha, AfD, ganharam força, explorando a insatisfação popular com as políticas de imigração e a falta de respostas governamentais para o aumento da criminalidade. Governos em países como a Itália e a Suécia enfrentam dificuldades para manter a estabilidade, enquanto crescem os protestos tanto contra imigrantes quanto contra os próprios movimentos feministas, acusados de desestabilizar a sociedade. Na América do Sul, os movimentos feministas radicais têm ganhado força, influenciando profundamente a cultura, a política e as estruturas sociais. Associados à crise demográfica e ao aumento da imigração descontrolada, esses fatores criaram um terreno fértil para o caos social, polarização política e desafios econômicos em vários países da região. Países como Argentina, Brasil e Chile lideram essa onda, com protestos massivos, legislações progressistas e o avanço de discursos que desafiam o conservadorismo tradicional da região. No entanto, assim como observado em outras partes do mundo, movimentos feministas mais radicais têm promovido ideais que rejeitam a maternidade e os papéis tradicionais da mulher, contribuindo para mudanças demográficas. Embora a taxa de natalidade na América do Sul ainda seja relativamente alta, em comparação com países europeus, países como a Argentina, 1,6 filhos por mulher, e Chile, 1,5 filhos por mulher, já registram números preocupantes. Assim fazendo o governo repensar no sistema previdenciário. Na Argentina, a luta pelos direitos das mulheres, incluindo a legalização do aborto em 2020, gerou divisão profunda entre movimentos feministas e setores conservadores. Além disso, a crise econômica aumentou o ressentimento popular contra políticas públicas que muitos veem como insuficientes ou enviesadas. No Chile, após os protestos de 2019 e o referendo constitucional de 2022, o feminismo e os direitos das mulheres tornaram-se temas centrais, mas também polarizantes, na política do país. Em muitos estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, foram criadas patrulhas policiais exclusivas para atender denúncias de violência doméstica, como a Patrulha Maria da Penha.
Embora sejam apresentadas como um avanço na proteção às mulheres, essas iniciativas levantam preocupações, por exemplo, aumento de falsas denúncias. Estimativas de especialistas indicam que 15 a 30% das denúncias de violência doméstica são falsas. Motivações ocultas. Muitas denúncias são usadas para obter vantagens em disputas de guarda, pensão alimentícia, ou até mesmo como retaliação em conflitos conjugais. Custo público elevado. Manter patrulhas específicas e processar um grande número de denúncias falsas consome recursos públicos, que poderiam ser melhor utilizados em investigações mais robustas. Médico legista, perito oficial das polícias científicas do Paraná e de Santa Catarina, Curitiba e em Joinville. Vamos trabalhar. 90% do trabalho hoje é violência familiar, violência contra a mulher. Por que eu coloco entre aspas? Porque para cada caso verdadeiro tem dezenas de acusações falsas para vingança, para vantagens patrimoniais e para alienação parental. Todo mundo sabe, todo mundo está de saco cheio. Você está de saco cheio já. A polícia militar está de saco cheio, a polícia civil está de saco cheio. Tem no meio aí, Ministério Público, no Judiciário, muita gente doutrinada e bem alinhadinha com essa agenda. Igual a imprensa, você liga a TV, só que tem, né? E assim, a perícia ainda é um critério objetivo. Mas cuidado, cara. A tua mulher é teu inimigo. Ela pode destruir você se ela escolher. Ela não precisa de provas, não precisa de testemunhos. Bastam meras alegações. É uma engenharia social maligna. Não é uma lei para proteger ninguém. É para humilhar, espezinhar os homens, para inviabilizar as famílias e para fazer as crianças crescerem em lares desfeitos. É promoção de injustiça. Ou seja, é uma ferramenta de manipulação política e militância. A narrativa de que mulheres ganham menos que homens por discriminação de gênero frequentemente ignora fatores como escolhas de carreira, carga horária e experiência profissional. De acordo com dados do IBGE, quando analisados cargos iguais, com a mesma carga horária e experiência, não há diferença significativa de rendimentos entre homens e mulheres. Além disso, setores dominados por mulheres, como a saúde e a educação, frequentemente oferecem salários compatíveis ou superiores a setores masculinizados com a mesma complexidade. A ideia de que as mulheres são estruturalmente prejudicadas no mercado de trabalho carece de fundamentação em análises econômicas imparciais. O crescimento das falsas acusações traz impactos psicológicos nos homens. Porque com leis cada vez mais severas, baseadas em estatísticas infladas, muitos homens se veem acusados injustamente. Isso resultou em danos emocionais e financeiros. Homens são frequentemente afastados de seus lares e empregos, antes mesmo de terem chance de se defender. Estigmatização social. Mesmo após provada a inocência, a reputação de muitos permanece arruinada. Felizmente, a falsa denúncia só vem crescendo no Brasil. Eu vou te trazer uma das maiores consequências da falsa acusação. Por quê? Hoje, quando a mulher vai e gera uma falsa acusação, sem prova alguma, simplesmente por raiva, por vingança do seu ex-companheiro, aquela mulher que realmente está precisando do judiciário, ela vai ficar receita. Nós tivemos um dado que a gente até divulgou lá no nosso canal do YouTube, que foi divulgado pelo CNJ, a gente trouxe esse estudo baseado nesses dados do CNJ, de 2017 a 2018. De 2017, em torno de 97% dos boletins de ocorrência que eram registrados de 2016, em 2017, somente 3,6% por aí, o homem foi definitivamente condenado. O resto, ou o inquérito policial foi arquivado, ou o homem foi absolvido.
conversando com o conselheiro do CNJ, ele deixou bem claro que estaria a se tratar de uma falsa acusação, porque não teve materialidade comprovada. O ponto negativo do feminismo no Brasil é o número de mães solteiras, que ultrapassa 11,6 milhões, um reflexo da desvalorização da estrutura familiar. Muitas dessas mulheres enfrentam desafios financeiros e sociais, enquanto seus filhos, sem figuras paternas, estão mais propensos a problemas como evasão escolar e envolvimento em crimes. Manifestações feministas que incentivam comportamentos explícitos em público ou promovem mensagens radicais desvalorizaram a mulher em muitos aspectos. A promoção de empoderamento frequentemente se confunde com vulgarização, prejudicando o respeito e a dignidade femininas. A Lei Maria da Penha, criada de forma controversa, em cima de uma mentira, associada a campanhas massivas com dados superinflados, trazem números desconexos, devido à falta de critérios rigorosos na classificação dos crimes. Movimentos feministas radicais dividiram a sociedade brasileira, promovendo conflitos entre homens e mulheres, em vez de incentivar a cooperação. Essa polarização impede o diálogo e a resolução de problemas estruturais. A insistência em narrativas distorcidas e políticas baseadas em dados questionáveis enfraquece o potencial de desenvolvimento econômico e a confiança nas instituições brasileiras. Veja os principais financiadores do feminismo global. Fundação Ford. A Fundação Ford é uma das maiores patrocinadoras de movimentos feministas e de igualdade de gênero no mundo. Desde os anos 60, a fundação investiu bilhões em projetos que promovem políticas de gênero, muitas vezes alinhadas com pautas radicais, que desafiam as estruturas sociais tradicionais. Fundação Open Society, George Soros. A Open Society, criada por George Soros, apoia movimentos feministas em vários países, promovendo legislações progressistas e programas educacionais. Esta é uma das principais redes filantrópicas disfarçada, pois são milhões em investimentos ao redor do mundo, com o objetivo de alterar a cultura local e enfraquecer valores tradicionais em favor de um modelo mais globalista. ONU e organizações multilaterais. Agências como a ONU Mulheres impulsionam políticas feministas em países em desenvolvimento, vinculando muitas vezes o recebimento de ajuda financeira à adoção de pautas feministas. Embora os objetivos oficiais incluam a redução da desigualdade, críticos sugerem que o verdadeiro propósito é moldar as culturas locais, de acordo com interesses globais. Empresas privadas e Big Tech. Gigantes como Google, Facebook e Microsoft investem em campanhas feministas e inclusão de gênero, utilizando essas pautas como forma de ganhar capital político e alinhar-se a movimentos progressistas. O feminismo radical promove a rejeição da maternidade, o questionamento dos papéis tradicionais de gênero e o empoderamento feminino desvinculado da estrutura familiar. O objetivo parece ser desestabilizar a família como núcleo fundamental da sociedade ocidental, substituindo-a por um modelo mais individualista e dependente do Estado. A promoção de ideologias que polarizam homens e mulheres cria divisões profundas na sociedade. Uma população dividida e em conflito interno é mais fácil de ser controlada por forças externas, seja pelo Estado ou por corporações que lucram com a dependência social. Muitas iniciativas feministas estão alinhadas a agendas globalistas que visam uniformizar as legislações, costumes e culturas. Isso inclui o incentivo a políticas de imigração descontrolada, desarmamento civil e redistribuição econômica, enfraquecendo a soberania nacional. Veja por que o feminismo como ferramenta para destruir a sociedade ocidental.
família. Ao desvalorizar a maternidade e os papéis de gênero tradicionais, o feminismo radical enfraquece a base familiar, que sempre foi um pilar central da civilização ocidental. Religião. O feminismo frequentemente entra em confronto com instituições religiosas, acusando-as de perpetuar opressões, o que diminui a influência de valores espirituais. Educação. A inclusão de pautas feministas em currículos escolares molda as gerações futuras para aceitar ideologias progressistas sem questionamento. Ao incentivar escolhas de vida individualistas e priorizar carreiras, o feminismo radical contribui para a queda da natalidade em países ocidentais. Isso obriga as nações a dependerem de imigração em massa para sustentar suas economias, gerando conflitos culturais e sociais. O feminismo radical, longe de ser apenas um movimento espontâneo de empoderamento, é frequentemente impulsionado por interesses globais, que visam a transformação das sociedades ocidentais. A destruição de valores tradicionais, como a família e a religião, combinada com a polarização social, pode estar alinhada a um projeto maior, que busca criar populações mais fragmentadas, dependentes e, consequentemente, controláveis. Mulher como auxiliadora e companheira. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, Deus cria a mulher como complemento ao homem, enfatizando a parceria e a cooperação entre os dois. Mulher como provedora de sabedoria e influência no lar. Provérbios 31, 10 a 31. Este trecho descreve a mulher virtuosa, destacando suas qualidades como trabalhadora, administradora e cuidadora. Ela é elogiada por sua sabedoria, força e temor ao Senhor. Igualdade espiritual diante de Deus. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. No plano da salvação, homens e mulheres são iguais diante de Deus, compartilhando o mesmo valor espiritual. Submissão no casamento. Efésios 5, 22 a 24. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A submissão aqui não implica inferioridade, mas uma ordem funcional dentro do casamento. Assim como Cristo lidera a igreja com amor, o marido deve liderar a esposa com responsabilidade e cuidado. Colossenses 3, 18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém no Senhor. A submissão deve estar alinhada aos princípios de Deus e não ser usada como justificativa para abuso ou dominação. Papel do marido na liderança amorosa. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O amor sacrificial do marido é o contraponto da submissão da esposa, criando um relacionamento baseado em respeito mútuo e amor. Outras passagens sobre o papel da mulher. Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Esse texto destaca uma hierarquia espiritual, mas reflete uma interdependência mútua, como explicado nos versículos seguintes. Timóteo 2, 11 a 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre um homem. Esteja, porém, em silêncio. Este texto é frequentemente debatido, pois devido aos rótulos mundanos, hoje o comportamento humano se desviou de Cristo. Então o empoderamento da mulher refuta esses trechos bíblicos, tentando reescrever ou desqualificar. Lembre-se da história na Bíblia. A Eva pecou, e saímos do paraíso. A mulher de Potifar mostrou a verdadeira face maldosa oculta de uma mulher má, quando tentou José do Egito.
Salomé, influenciada por sua mãe Herodíades, por pura vingança atípica de mulher, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja, o qual tinha batizado Jesus Cristo com água. Ou seja, fora de Cristo, o inimigo atrai as mulheres com rótulos sedutores do feminismo, e ela passa a ser um bicho descontrolado. É desse jeito que funcionam as falsas denúncias. Vejam esse vídeo. Já veio pra cima de mim, eu queria pedir desculpa pra minha família, pro meu filho e pro meu pai de ter que presenciar um homem gritando e apontando o dedo. Eu me senti envergonhada de ter meu pai presenciando meu filho, presenciando um cara chegar tão perto de mim e me ofender. Eu não tive reação, eu fiquei calada e eu saí correndo porque eu tava com medo dele, tá, gente? Então me desculpa eu ter saído da dinâmica, é só porque eu fiquei com muito medo do que ele fez. Ele grita com todas as mulheres aqui, ele se esconde. Esse é um monstro, gente, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse cara. Agora veja o que realmente aconteceu. Agressor, 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 vai fazer o quê comigo? Agressor, 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 grita comigo, agressor, 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 agressor. E aí? Agressor, 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 agressor. Haja paciência, né? Agora imagina quantos caras já não foram vítimas desse tipo de acontecimento. A mulher chega lá na delegacia, chega chorando, falando tudo que é tipo de atrocidade que o cara cometeu, quando na realidade o cara que é a vítima. Além de descredibilizar as verdadeiras denúncias, esse tipo de coisa só ferra com a vida de pessoas inocentes. Por isso que nunca se deve tomar nenhum lado sem saber a verdadeira história. Às vezes você vê uma mulher chorando dessa daí, aí vai dar uma de cavaleiro branco e acaba ou morrendo ou machucando uma pessoa inocente. Deus criou homens e mulheres com igual valor, porém, com papéis complementares em diversos contextos. A escolha sempre foi livre, porém as consequências estão apresentadas. Será que tudo está sendo preparado de forma intencional, para o cenário final do mundo? Exatamente como a Bíblia diz. Deixe seu comentário, e até o próximo vídeo.